Uma cordial boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês também hoje à noite. O nosso tema hoje à noite é um tema assim com foco bem restrito. Lutero como conselheiro espiritual. Minha ocupação com esse tema, na verdade, veio do ano passado, onde nós todo ano fizemos grupos de pesquisa, onde um grupo de alunos acompanham o professor na elaboração de um projeto. E nós, então, nos propomos a estudar, ler cartas de Lutero e destilar delas o que a gente poderia aprender para o aconselhamento. E quando nós decidimos fazer no começo do ano uma semana acadêmica com enfoques diversos sobre Lutero, naturalmente o resultado desse projeto nosso resultou nessa palestra, nesse artigo. Eu vou abordar 4 tópicos principais. Eu vou voltar a falar dos pressupostos de Lutero. Depois nós vamos analisar 6, se não me engano, 6 cartas, uma amostragem de seu aconselhamento. Depois eu concluo com as características principais do aconselhamento de Lutero e de novo encerro com os desafios que nós vivemos nesta área. Então eu inicio com os pressupostos. Quem se ocupa com aspectos da vida e ministério de Martinho Lutero fará bem em lembrar sua breve fala diante do parlamento do Império em Worms, na qual declarou que em sua consciência Lutero sabia-se prisioneiro da palavra de Deus. Palavra esta que ele sintetizava como, eu cito, a mensagem da paz do Filho de Deus que se tornou homem, sofreu e foi ressuscitado pelo Espírito Santo para o nosso bem. A descoberta da boa nova, da graça divina concedida por meio de Jesus Cristo cativou-o de tal maneira em sua consciência que ele não pôde mais deixar de anunciá-la. Não se acanhava em fazê-lo em seus sermões, em preleções, bem como em seus escritos populares e acadêmicos e muito mais ainda em suas cartas. Este evangelho é o horizonte maior no qual se insere o retrato que pretendemos fazer de Lutero como conselheiro espiritual. Só um pequeno parênteses. Lutero não fazia distinção entre uma abordagem pessoal e uma abordagem acadêmica. Se você lê um comentário de Lutero, você vai ver aplicações, por exemplo, comentário de Salmos, né? E de Gênesis, 2 livros do Antigo Testamento que ele ficou interpretando quase por 30 anos. Ele interrompe e faz uma aplicação pessoal, uma aplicação homilética no meio da exposição do texto, de modo que a separação que nós temos hoje, né, que um comentário bíblico é acadêmico, tenta ser objetivo, não faz essa conexão. Aliás, Calvino, da mesma forma, pode ser muito concreto e muito prático nos seus comentários. A diferença, talvez, entre Lutero e Calvino, nos seus comentários bíblicos, é que Lutero tem uma visão mais do conjunto. Mais ou menos a regra é a seguinte: um vê o mato e não vê as árvores, e outro vê as árvores e não vê o mato. Né? Calvino é muito detalhista. Por exemplo, eu estudei os comentários de Tito, dos dois, de perto. O comentário de Lutero sobre Tito são 4 páginas de texto. O motivo disso era que havia eclodido a peste em Wittenberg. E ele disse: olha, eu sei que vocês vão embora, ninguém vai ficar o semestre aqui para assistir aula, por causa da peste. Já que vocês têm medo dela, eu não tenho medo, eu vou ficar aqui. Mas para vocês terem uma ideia, o que o livro de Tito ensina, então 4 pontos. Uma aula é tudo que nós temos de Lutero sobre Tito, não é? Enquanto que Calvino é um comentário detalhado, palavra por palavra. Não é? Então, um pouquinho a diferença entre eles. Mas o foco é que eles nunca deixaram de ser pessoais nas suas exposições.
mesmo em sala de aula ou em seus comentários impressos. No seu comentário sobre a Carta aos Gálatas, de 1535, o reformador expressa a importância que ele conferia ao aconselhamento. Depois do anúncio do Evangelho, a tarefa mais nobre de um bom cura-almas é cuidar dos necessitados, diz Lutero. E numa prédica sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 20, ele detalhou este cuidado. Os que exercem o ministério eclesiástico, isto é, os pregadores e curas da alma, queiram aprender como devem portar-se em relação aos fracos e frágeis. Devem aprender a reconhecê-los como Cristo nos conhece. Isto é, não devem abordá-los áspera ou grosseiramente, com insistência e imposição, nem com condenações, mas agir delicada e cuidadosamente com eles, carregando a sua fraqueza até que se fortaleçam. Lutero, no entanto, não restringia a cura de almas ao clero. A descoberta reformatória implicava na afirmação do sacerdócio geral de todos os crentes, que, por sua vez, rompeu com o domínio corporativo clerical. Em relação a Mateus 18, 19 e 20, onde Jesus diz: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E num sermão, o reformador interpreta esta incumbência do Senhor. Aqui o Senhor Cristo estende esta consolação ainda mais. Sem, no entanto, abandonar o âmbito da comunidade cristã. Porque anteriormente Cristo disse que se deve punir e banir o pecado da igreja, bem como pregar o perdão dos pecados para que se saiba o que é pecado. Agora Cristo afirma que não quer que isto seja feito apenas na igreja, mas que esse direito e esta liberdade também devem existir onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Eles devem poder consolar, anunciar e atribuir perdão dos pecados um ao outro. Portanto, Cristo inunda seus cristãos totalmente por todos os lados, muito mais abundantemente, e os satura com o perdão dos pecados, para que não encontrem perdão dos pecados apenas na sua comunidade, mas também em casa, no campo, no jardim. Onde quer que alguém procure ao outro, deve poder receber consolação e salvação. Nesta conclusão, Lutero concretiza o sacerdócio geral dos crentes na ministração do perdão. Nela fica evidente o contraste com a tradição católica, que até os dias atuais restringe essa missão ao clero. No seu livro O Nome de Deus é Misericórdia, o Papa Francisco afirma que os apóstolos e seus sucessores, os bispos e os sacerdotes, seus colaboradores, tornam-se instrumentos da misericórdia de Deus. Ele ilustra isso contando a história de Inácio de Loyola, que, gravemente ferido numa batalha, eu cito, chamou um companheiro e confessou-se com ele, contando-lhe os seus pecados. O companheiro não podia absolvê-lo, pois era um leigo. Além do horizonte amplo do Evangelho, é preciso lembrar que Lutero entendia as causas que geram nossas aflições. Ao tratar da prece do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, no seu Catecismo Maior, ele expõe 3 causas das crises humanas, das tentações que nos atormentam. Ele escreve, eu cito: na carne habitamos e arrastamos conosco o velho homem. Além disso, o mundo que nos ofende com palavras e obras e nos impele a cólera e impaciência. A isso ainda junta-se o diabo,
que também instiga e provoca por toda parte, mas dedica-se especialmente ao que diz respeito à consciência e às coisas espirituais. Seu propósito é arrancar-nos da fé, da esperança e do amor e levar-nos à superstição, à falsa arrogância, à obstinação e ao desespero. Por estarmos expostos às tentações que brotam de nossa própria natureza, em primeiro lugar, em segundo lugar, do mundo que nos agride de fora, e em terceiro lugar, pelo diabo que nos ataca pelas costas. Necessitamos do anúncio do Evangelho na pregação e no aconselhamento fraterno, para nos lembrar de recorrermos a Deus. Agora nós vamos para a amostragem do aconselhamento de Lutero. Não temos mais acesso às confissões que Lutero ouviu, mas da sua vasta correspondência podemos inferir aspectos de seu aconselhamento espiritual. A correspondência de Lutero, de fato, é vasta. Das obras completas, são 15 volumes. E ele nunca fez uso de um secretário para escrever suas cartas. Perguntaram para ele por que ele não ditava as cartas para um secretário. Ele disse que a gente não pode expulsar o diabo pela porta da frente e deixá-lo entrar pela porta dos fundos. Então ele insistia que o que ele não conseguia fazer ele mesmo não devia ser feito por ele. Vários já retrataram a compreensão e a prática do aconselhamento de Lutero. Eu cito 2 autores, Neil LaRocque's Martin Luther as Comforter, Writings on That. Ele analisa cartas onde Lutero escreve a moribundos ou consola enlutados. E o outro autor é um alemão, Rolf Sons, Martin Luther als Seelsorger, Freiheit neu entdecken. É de 2015 esse livro, que analisa cartas de Lutero num espectro, como o alemão costuma fazer, um espectro amplo, são 200 e poucas páginas de texto. Desse último autor, há um breve artigo nesse livro que eu tenho aqui comigo ainda, com artigos sobre o tempo de Lutero. A seguir analisaremos uma pequena amostragem de 6 cartas que Lutero escreveu entre 1524 e 1541. A primeira carta é para uma mulher desconhecida. Em 31 de julho de 1525, Lutero escreveu a uma mulher cujo nome desconhecemos. A carta foi escrita em latim, e isso indica que a receptora teve acesso a alguma formação formal, o que era muito raro na época. Eu cito agora a carta: prezada senhora, contaram-me como o seu coração sofre grande provação na fé. Sinto muito e peço a Deus que Ele lhe seja misericordioso e queira fortalecê-la, já que não duvido que, com o tempo, Ele o fará. Entregue-se unicamente à vontade dEle, que você conhece, caso Ele o queira e deixe você assim por um tempo. Considere que a fé fraca também é fé, e que Cristo está tão perto dos fracos como dos fortes, como Paulo diz em Romanos 14:4, que se peca contra o próprio Cristo quando não se poupa os fracos. E Paulo ordena aceitar os fracos em todos os lugares, do que se pode concluir que também os fracos estão assentados no colo de Cristo. Agradeça a Deus que você chegou a perceber sua fraqueza, porque isso é um bom sinal da certeza da fé em você. Ai daqueles que estão totalmente transformados e já não sentem nada. Por isso esteja confiante, como diz Joel 4:10. Diga ao fraco, eu sou forte. E Paulo, em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, então sou forte. Tem que ser assim. Muitas vezes também tenho sofrido doença a ponto de achar que nem Deus nem Cristo existissem.
o que me surpreendeu, como isso acontecia comigo, já que eu tinha mais certeza disso do que a minha própria vida. Deus nos prova, sim, mas Ele não nos abandona. Isso é melhor do que algo pior, porque ainda é necessário sofrer. Com isso, recomendo você a Cristo, que a enfraquece na sua própria força, para poder fortalecê-la na sua. Amém. Lutero inicia a carta com empatia. Expressa seus sentimentos pelo que a irmã atribulada está passando, mas sem demora encaminha a atenção dela àquele que é o único que lhe poderá ajudar, a Cristo. Encoraja-a a aguardar com confiança por seu amparo, lembrando-a de que a fé fraca também é fé, e que os fracos não estão esquecidos, mas que eles, eu cito, também estão assentados no colo de Cristo, aludindo a Lázaro no colo de Abraão, Lucas 16, 22. Então Lutero propõe uma inversão ousada. Em vez de ficar a lamentar-se, recomenda à destinatária que agradeça a Deus por ter chegado a perceber sua fraqueza, porque isto é um bom sinal da certeza da fé em você, como ele diz. Sinal da fé autêntica não é o heroísmo ou a valentia de fé, mas a percepção da nossa fragilidade. Lutero fundamenta sua recomendação com palavras do profeta Joel e do apóstolo Paulo. Por fim, ele relata sua própria experiência com aflições, pelas quais ele aprendeu que Deus nos prova assim, mas Ele não nos abandona. O reformador consola a irmã com o consolo que ele mesmo experimentou e lembra que Cristo manifesta sua força na nossa fraqueza. A segunda carta é dirigida a um irmão encarcerado. Em 1523, na Bélgica, em Bruxelas, foram presos 3 monges agostinianos de Antuérpia, que haviam professado a fé evangélica. No dia 1º de julho daquele ano, 2 deles, Henrique Vos e João de Essen, foram queimados vivos. O terceiro, Lambert Thorn, veio a falecer no cárcere em 1528. Lutero escreveu-lhe esta carta no dia 19 de janeiro de 1524. Fiel discípulo de Cristo, Lambert Thorn, que está algemado por causa do Evangelho, meu irmão mais amado em Cristo, graça e paz do Senhor. Meu caro irmão Lambert, o próprio Cristo que está contigo testemunha para mim que não necessitas de palavras minhas, pois ele sofre e é transfigurado em ti. Ele está preso, mas reina. Sofre violência, mas mesmo assim triunfa aquele que te deu o seu santo conhecimento oculto ao mundo inteiro. Ele não te dá apenas isso, não apenas te fortalece dia após dia pelo seu espírito nas aflições exteriores, mas te consola pelo exemplo dos 2 irmãos Henrique e João, de modo que eles e tu são para mim um grande consolo e uma força. São para o mundo inteiro aroma suave e para o Evangelho um enfeite maravilhoso. Como eu poderia ousar molestar-te com o meu consolo? Ninguém sabe por que o Senhor não quis que tu morresses com os 2. Talvez estás sendo poupado para algo maior. Por isso alegro-me de todo o coração, estou feliz, agradeço ao fiel Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não me concedeu apenas conhecer a sua palavra e o seu Espírito, mas também me presenteou com o rico e maravilhoso florescimento da sua graça em ti. Ai de mim, se eu me gabar de ter defendido esta doutrina primeiro. Sou o último e não sou digno de participar das vossas algemas
e morte na fogueira. Apesar disso, considero meu o teu sofrimento e experimento certo consolo no fato de participar de vossas algemas, de vossa prisão e morte na fogueira. Elas são de fato minhas ao confessar e pregar convosco o mesmo Evangelho, e ao mesmo tempo me compadeço e congratulo convosco. No entanto, nosso Senhor Jesus, que começou a demonstrar a sua glória em ti, a complete no seu dia. Filipenses 1:6. Por isso, caro irmão, peça por mim como eu peço por ti. Lembre que não sofre sozinho, mas que também está contigo aquele que diz: na adversidade estarei com ele, clamará por mim e eu lhe ajudarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Salmo 91, 15 e 14. Nós todos estamos contigo com o Senhor, com o Senhor que está contigo. Nem Ele nem nós te abandonaremos. Tão somente seja corajoso, teu coração seja valente e espere no Senhor. Salmo 27. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16. Não discuta com o diabo, mas volte o teu olhar para o Senhor, firmado simplesmente na fé. Lembre que somente pelo sangue de Jesus Cristo somos justificados. Como nossas obras e leis humanas não são o sangue de Cristo, tampouco elas são capazes de livrar do pecado e justificar, nem condenar e declarar culpado. Passe bem, caro irmão em Cristo, saúdam-te todos os nossos e toda a nossa comunidade. Que carta! Quem se lembra de pronunciamentos recentes a respeito de cristãos perseguidos, fica admirado com o que Lutero escreve a este monge encarcerado. Ele não inicia manifestando sua solidariedade, não entoa lamento, não protesta contra os algozes, mas aponta para Cristo. Cristo é o único que pode ser-lhe realmente solidário. O Senhor está ao lado do preso e, ao mesmo tempo, está no controle absoluto desta situação. Cristo sofre, mas é transfigurado em ti. Ele está preso, mas reina. Ele sofre violência e, mesmo assim, triunfa aquele que te deu o seu santo conhecimento oculto ao mundo inteiro. Repetir a citação da carta. O reformador inicia sua carta dessa forma, porque está convencido que, ao olharmos para Cristo, a realidade sofrida e dolorosa é iluminada pelo propósito eterno de Deus. Nessa perspectiva, Lutero considera-se indigno de molestar o irmão encarcerado com os seus conselhos. Pelo contrário, percebe nos mártires de Bruxelas e no irmão encarcerado um grande consolo e uma grande força para si mesmo. Mas, para o mundo inteiro, eles são aroma suave e para o Evangelho um enfeite maravilhoso. Por isso agradece a Deus, não apenas por dar-lhe conhecimento de sua palavra e do seu Espírito, mas também por tê-lo presenteado em poder ver o rico e maravilhoso florescimento da graça neste irmão. Apesar de não se considerar digno de participar das algemas e da morte de fogueira, Lutero, depois de ter encorajado Lamberthorn a olhar para Deus, solidariza-se e tem consideração pelo sofrimento dele. Expressa que experimenta, eu cito, certo consolo no fato de participar de tuas algemas, de tua prisão e morte na fogueira, por crer no mesmo Evangelho. E então Lutero promete orar pelo irmão e pede que este ore por Lutero. Por fim, encoraja o encarcerado: teu coração seja valente e espere no Senhor, lembrando-o das promessas dele. Ainda o adverte a não discutir com o diabo, isto é,
a não duvidar de Deus, mas voltar o seu olhar para o Senhor, firmado simplesmente na fé. A próxima carta é uma carta a um colega aflito. Philippe Melanchthon viveu de 1497 a 1560, com 18 anos. Ele foi professor na universidade. Philippe Melanchthon tinha formação humanista. Aos 21 anos, tornou-se professor de grego na Universidade de Wittenberg em 1518. Sua amizade com Lutero chegaria a quase 3 décadas. As casas de Lutero e de Melanchthon ficavam na mesma rua. E eles tinham, pelos fundos da casa, um corredor de comunicação, de modo que um podia ir na casa do outro sem ir para a rua e ser interrompido nas suas andanças, né? Melanchthon foi o responsável pela tradução do Antigo Testamento, na tradução de Lutero. Lutero não sabia tanto hebraico quanto Melanchthon, então Melanchthon passava o dia decifrando o hebraico, e no fim da tarde Lutero ia lá, deixava explicar o que o texto dizia e formulava o alemão, porque a invenção da língua alemã era a tarefa dele. Em 1530, ao elaborar a Confissão de Augsburgo, Melanchthon revelou sua capacidade de formular sínteses claras. Mas durante esse trabalho foi muito atormentado por escrúpulos e temores. Lutero, como eu já disse ontem à noite, estava confinado sob a proteção do rei da Saxônia a 240 quilômetros no castelo de Coburgo, o lugar mais próximo do conclave em Augsburgo. Isso é no sul da Alemanha, perto de Munique. De lá, do castelo de Coburgo, Lutero abordou a temerosidade do amigo e colega em diversas cartas. A seguir apresento aquela que ele escreveu em 27 de julho de 1530. Graça e paz em Cristo. Digo em Cristo e não no mundo. Amém. Odeio extraordinariamente as tuas miseráveis preocupações, pelas quais tu, como escreves, és consumido e que dominam teu coração de tal maneira. A causa delas não reside na magnitude da tarefa, mas na enormidade de nossa falta de fé. Pois nos tempos de Jean Hus e de muitos outros, a mesma tarefa era maior do que ela o é agora entre nós. Ainda que seja grande, aquele que iniciou a obra e que a toca também é grande. A obra não é nossa. Por que te atormentas, sem parar e sem interrupção? Se estivermos equivocados, voltaremos atrás. Mas se as grandes promessas forem verdade, nós não tornaríamos em mentiroso aquele que nos ordenou manter um coração sereno e despreocupado? Ele diz: entregue as tuas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Salmo 55, de todos os que o invocam, Salmo 145. Ele está falando isto ao vento ou lança aos animais? Eu também fico abatido de vez em quando, mas não sempre. Não é a tua teologia, mas sim a tua filosofia que te atormenta, a ti, como ao teu Joaquim, que me parece ser devorado por igual preocupação. Como se por meio dessa preocupação inútil pudesses alcançar algo. O que mais o diabo nos poderia fazer além de nos matar? O que mais? Eu peço-te, tu que em todos os demais aspectos és batalhador, lute contra ti mesmo, teu maior inimigo. Tu entregas ao diabo tantas armas contra ti mesmo. Cristo morreu uma vez por todas, pelos pecados. Porém, pela justiça e pela verdade, Ele não morrerá, mas por elas Ele vive e reina. Se isso é verdadeiro,
Por que temer pela verdade? Mas será que ela é arruinada pela ira de Deus? Sim, mas não, que não seja através de nós. Aquele que se tornou nosso Pai também se importará pelos seus filhos. Esteja certo que oro com afinco por ti e sinto muito que tu, incorrigível sanguessuga de preocupações, anulas as minhas orações. No que tange a obra de Deus, ao menos eu, seja por teimosia ou pelo Espírito, isto Cristo verá, não estou muito inquieto, antes com mais esperança do que imaginava. Deus pode ressuscitar mortos, também pode manter sua causa quando ela vacila, reerguê-la quando ela cair, quando está de pé, fortalecê-la. Se nós não formos dignos para tanto, que outros o façam. Pois se não formos reerguidos por suas promessas, pergunto a ti, quem serão os outros aos quais alguém possa referir-se? Mas disto falaremos em outra ocasião, pois apenas estou carregando água para o mar, chovendo no molhado, nós diríamos. Cristo console a todos vocês pelo seu Espírito, os fortaleça e ensine. Amém. Se eu ficar sabendo que as coisas estiverem mal com vocês, eu dificilmente me conterei de não ir depressa até lá para encarar os dentes terríveis do diabo, como diz a Escritura, Jó 41:14. Lutero conhecia a Bíblia melhor do que a gente. Eu não sabia que falava dos dentes terríveis do diabo, mas se você olhar em Jó 41, aí você vai ver os dentes do diabo. Lutero, nessa carta, vai direto ao assunto, quando inicia: odeio extraordinariamente as tuas miseráveis preocupações. Mas é interessante observar que, ao diagnosticar a causa delas, ele muda o pronome pessoal. A causa não reside na magnitude da tarefa, mas eu cito, na enormidade de nossa falta de fé. Ao deduzir as miseráveis preocupações de Melanchthon da enormidade da nossa falta de fé, Lutero coloca-se ao lado do colega atormentado e admite sofrer da mesma insuficiência de fé. Porém, depois de colocar-se ao lado do irmão, Lutero trata de situar a tarefa recebida de redigir a confissão de fé num horizonte maior. Primeiramente, lembra o amigo de Johann Hus. O pré-reformador tcheco enfrentou desafios maiores e, por causa de sua fé, foi condenado e queimado vivo em Constança. Então Lutero aponta para o essencial, para Jesus Cristo, aquele que iniciou a obra e a toca. Relembra Melanchthon que em Augsburgo lá em Augsburgo estava rodeado pelos figurões do império, que Jesus também é grande e que a obra dele é dele e não nossa. A seguir faz 5 perguntas retóricas ao colega e as responde a partir do Senhor que os incumbira do testemunho do Evangelho. Primeiro, não faz sentido atormentar-se porque, se os evangélicos estiverem equivocados, não há problema algum em voltar atrás. Mas se as promessas forem verdadeiras, desistir de confessá-las implica em tornar mentiroso quem fez as promessas. Segundo, Lutero lembra que Deus fez as promessas e diagnostica que não são elas que atrapalham o irmão, mas sim a sua filosofia humanista. Esta o seduz a confiar na capacidade humana e não em Deus. Terceiro, Lutero repreende Melanchthon por estar entregando munição ao diabo com sua angústia. Mas ainda que este venha a matá-lo, não poderá anular o reinado de Cristo. Quarto, o Deus que pode ressuscitar mortos, Hebreus 11:19, também pode manter sua causa quando ela vacila, reerguê-la quando ela cair, quando ela estiver de pé, fortalecê-la. Por fim, Lutero encerra com o seu apelo reconhecendo que Melanchthon sabe qual é a vontade de Deus. Com sarcasmo, ele insiste que seu amigo não se deixar reerguer pelas promessas de Deus,
Lutero dificilmente se conteria de ir pessoalmente a Augsburgo para encarar os dentes temíveis do diabo, uma alusão a Jó 41. Se Lutero fosse a Augsburgo, ele seria morto, porque desde Worms ele só tinha proteção no território da Saxônia. As próximas duas cartas são dirigidas a enfermos. A primeira foi escrita para João Mantel, que fora pastor em Wittenberg e mais tarde na cidade de Cottbus. Ele já estava enfermo há um bom tempo, desde 1534-35. Impedido de exercer o ministério pastoral, enviou uma mensagem a Lutero, na qual fez referência à sua morte e pedia por uma palavra de consolo de Lutero. Ele viria a falecer no início de 1542. A resposta de Lutero é datada de 10 de novembro de 1539. Ao honrado homem em Jesus Cristo e seu irmão, o senhor João Mantel, servo de Jesus Cristo, graça e paz em Cristo. Caro João, por meio de intermediários me pedistes uma carta que te trouxesse consolo e fortalecimento. Mas eu pensei que o meu espírito necessita muito mais de uma carta de fortalecimento tua, pois sou deveras crucificado com Ló, e contigo por esta ingratidão satânica e vergonhosa, e pelo terrível desprezo da palavra de nosso Redentor. Quando vejo que o diabo segura com mão firme o coração daqueles que acham que serão os primeiros no reino de Cristo e de Deus. Mas também sou atormentado por aflições e lutas interiores. Por isso até agora respectivamente, estive impedido de escrever para ti. Mas eu te peço que tu continues a lembrar fielmente de mim em tua oração, como também nós lembramos de ti. O que escreves a respeito da morte, tu conheces o credo apostólico. Lá diz que o Filho de Deus foi morto para aniquilar por sua morte a morte de todos que lhe pertencem. Assim pergunto, o que importa então se nós morremos? Em vez disso, deveríamos lembrar que Ele morreu e morreu por nós. Esta é a única morte que deve ocupar nossa existência e o nosso pensar, de tal modo que chegamos a achar que nada mais vive, nem mesmo o sol. Mas como tudo morreu com o Senhor, tudo ressuscitará com Ele naquele dia. Com nossa morte e vida seremos absorvidos naquela vida e morte, para viver com Ele naquele dia. Em sua morte Ele foi à nossa frente desde o início do mundo, para agradar-nos quando partimos desta vida, na qual também os ateus não poderão ficar nesta vida. Mas isso tu sabes bem melhor e com mais precisão do que eu, pois sou sufocado por diversos tipos de morte neste tempo ingrato e invejoso. Saúde a todos os teus com amor sincero, seja corajoso no Senhor e haja varonilmente. Teu coração seja fortalecido. Espere no Senhor que está perto. Na noite de São Martinho, 1539, teu Martim Luther. Lutero inverte o pedido do amigo e se diz carente de uma carta de consolo e encorajamento dele. Com isso dá a entender que ele mesmo não tem nada a dar ao colega. O que pode fazer por ele é o mesmo que este pode fazer por Lutero, interceder. Com isso ele aponta para o único que pode ajudar diante da realidade da morte, Jesus Cristo. Sua morte venceu a morte. Lutero passa a descrever esta vitória que traz esperança e consolo e no final conclui que seu amigo sabe isso melhor do que ele mesmo. E a outra carta, dirigida a um enfermo,
foi escrita para Frederico Micônios, que viveu de 1490 a 1546. Micônios fora pastor em Gotha e participara de negociações teológicas importantes na época. Por exemplo, o debate com Zwinglio em Marburgo, na elaboração dos artigos de Smalcalde. Também atuara intensivamente na visitação de igrejas na região da Turíngia. Lutero tinha grande apreço por ele e em 1541 lhe escreveu: recebi a tua carta, amado Frederico, na qual escreves que jazes enfermo para a morte ou, como bem cristãmente interpretas, para a vida. Apesar de ser uma alegria especial para mim o fato de seres tão destemido diante da morte, este sono comum a todas as pessoas piedosas, que tens desejo de partir e estar com Cristo, Filipenses 1, isso não cabe apenas no leito de morte, mas também quando estamos em pleno vigor viril, a toda hora, em todo lugar e em qualquer situação, como convém a cristãos que foram vivificados com Cristo, ressuscitados e tomaram posse da natureza celestial, Efésios 2. Que também julgarão os anjos, 1 Coríntios 6, de modo que apenas lhes falta que seja puxada a cortina e desvendado o mistério, 1 Coríntios 13. Apesar disso me alegrar de modo especial em ti, te peço e clamo ao Senhor Jesus Cristo, nossa vida e salvação e saúde, que Ele não me cause ainda este mal, que eu permaneça vivo e tu e alguns dos nossos passem e avancem pela cortina para o descanso, deixando-me aqui fora torturado sob demônios. Já fui afligido por muitos anos e sou mais digno e merecedor para precedê-lo. Assim, peço que o Senhor me deixe ficar doente em teu lugar e me ordene despir o meu tabernáculo terreno, 2 Coríntios 5, que agora não tem mais utilidade. Deixou de servir e está exausto, pois percebo bem que não sirvo mais para nada. Por isso peço a ti que clames conosco ao Senhor, para que preserve a tua vida mais tempo para servir a sua igreja e para decepcionar o diabo. Bem sabes que nossa vida revela de que homens e dons sua igreja necessita. Passe bem, amado Frederico, o Senhor não me faça saber que tenhas morrido enquanto eu viver, mas Ele faça que tu me sobrevivas. Isto eu peço e quero, seja feita a minha vontade. Amém. Pois esta minha vontade busca a glória do nome de Deus, certamente não a minha honra e vantagem. Passe bem, intercedemos de coração por ti, saúdam-te a minha Catarina e todos os outros que estão muito apreensivos com tua doença. Nessa carta, Lutero reage positivamente ao que Micônios lhe escrevera sobre estar preparado para a morte. Apenas acrescenta que isso não vale apenas para o leito da morte, mas para todas as situações da nossa vida. A perspectiva da morte é encarada com confiança serena, porque aos cristãos vivificados com Cristo, ressuscitados e que tomaram posse da natureza celestial, apenas falta que seja puxada a cortina e desvendado o mistério. A seguir, Lutero pondera que não seria justo o amigo poder usufruir deste privilégio de entrar no reino antes dele. Por isso, anima-o e pede que não venha a morrer antes de Lutero, para poder servir a obra de Deus. Deus realmente atenderia esse pedido de Lutero, pois Lutero morreu 2 meses antes de Micônios. Agora, aspectos centrais do aconselhamento de Lutero. O aconselhamento de Lutero está inserido numa visão de mundo moldada pelo testemunho bíblico. O reformador está convicto de que Deus, o Criador e mantenedor do universo, realmente está no controle de toda a realidade.
Ele próprio experimentou a restauração graciosa do relacionamento com o Criador por meio da fé em Jesus Cristo. Lutero, neste sentido, continua um pensador medieval. Não comunga da compreensão do humanismo emergente, que crescentemente passaria a colocar o ser humano no centro e induzi-lo a depender de suas próprias capacidades. Não faríamos bem em perguntar-nos se o testemunho bíblico realmente molda a nossa visão de mundo? Confiamos realmente na soberania do Criador do universo? Ele realmente está no controle das situações que vivemos? Ele resgata a humanidade perdida por meio de Jesus Cristo e a conduz para junto de si? Que o nosso futuro está firme nas mãos de Deus? Ou será que, em vez disso, estamos a olhar para o nosso próprio umbigo, acorrentados à confiança em nós mesmos, a permear a existência e a moldar a nossa agenda? Um segundo aspecto. O aconselhamento de Lutero consiste em desafiar a pessoa aflita a deixar de olhar para si mesma e convida a olhar e confiar somente em Jesus Cristo, esperando dele ajuda e consolos graciosos. Ao elevar seu olhar para Jesus, que além de estar no controle da história, se importa conosco, somos libertos do medo das circunstâncias e nossa percepção é despertada para o guiar divino. Nessas cartas temos exemplos concretos de como Lutero entende que a Escritura nos quer conduzir a Cristo. Medo é uma realidade onipresente que nos angustia aberta ou veladamente. Podemos abafá-lo com tranquilizantes ou drogas, ou eclipsá-lo com trabalho e entretenimento. Mas não podemos eliminá-lo do horizonte. Somente quem ousou olhar para aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra e que nos diz: não tem mais, é liberto do medo e experimenta a paz que também as circunstâncias mais adversas não podem perturbar. Esta serenidade permite fazer o que está ao nosso alcance, mas também aceitar o que não podemos alterar. Será que ousamos olhar para Cristo nesta dependência? Só quem experimentou e vivencia este seu cuidado pode recomendá-lo verdadeiramente a uma outra pessoa. O terceiro aspecto que eu queria ressaltar. Nas cartas analisadas, Lutero coloca-se a si mesmo numa posição ao lado ou até abaixo de quem ele aconselha. Não banca o herói, pois sabe da sua fragilidade e de que de igual modo carece da graça de Deus. Quando em 1528 sua filha Elizabeth faleceu, Lutero não se acanha de escrever a um amigo achegado, Nikolaus Hausmann: minha filhinha Elizabeth morreu. É estranho como isso me deixou com um coração aflito, quase feminino. Tanto fui sobrepujado pela tristeza por ela. Nunca dantes teria crido que um coração paterno pode ficar tão amolecido por causa das crianças. Interceda por mim ao Senhor, nele passe bem. Se é verdade que o consolo não depende de nós, não precisamos bancar o herói da fé. Podemos admitir nossa dependência da consolação divina e exercitar-nos na mutualidade. O que nos impede de fazê-lo? Um pequeno parênteses aí. Quantos pastores são solitários no ministério? São solitários por quê? Porque se entendem como clero. Aí não tem quem possa consolá-los. Também não tem quem vá repreendê-los. Se a gente percebe que em Lutero essa posição de não ocultar a sua necessidade de consolo, de amparo.
Lutero não faz outra coisa do que Paulo diz, né? Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não escreve isso no começo da caminhada, ele escreve isso numa das suas últimas cartas, no final da jornada. Então, aí a gente não fica numa posição solitária. Por fim, ainda os nossos desafios. Alguma coisa deu errado. Nosso desafio aqui. Diante desse retrato do aconselhamento, o leitor moderno se perguntará como lidar com as contribuições da psicologia, da psiquiatria e da medicina. Se eu entendo bem, nos últimos 40 anos, o aconselhamento pastoral migrou para a psicologia. E muitas vezes você não percebe a diferença entre um aconselhamento psicológico e um aconselhamento pastoral. Eu fui uma vez visitar doentes no Hospital das Clínicas, e no Hospital das Clínicas em Curitiba, os pacientes são muito bem atendidos, também tem psicólogo para atender os pacientes graves, etc. E é muito interessante a fala de uma enfermeira. Ela disse, quando o caso é perdido, quando os médicos e psicólogos veem que o paciente vai morrer, todos vão embora. E fica a enfermeira. É claro, a psicologia como a medicina são ciências que só podem lidar no espaço, no horizonte do tempo e espaço. E quando chega a hora de morrer, eles não têm mais nada a dizer. Não adianta apelar para Freud nessa hora. Mas é o que lamentavelmente aconteceu com o aconselhamento pastoral. Então, a nossa pergunta é como nós lidamos com isso. Talvez nos ajude a entender um aspecto diferenciado da compreensão bíblica do tempo e da história. Nossa cultura ocidental foi profundamente marcada pelo pensamento greco-romano. Por isso entendemos que o passado fica atrás de nós e o futuro à nossa frente. O modo de pensar hebreu da Bíblia faz o contrário. Para a Bíblia, o futuro fica às nossas costas e o passado à nossa frente. Para o pensamento hebreu, vivemos de costas para o futuro que nos é oculto. Apenas o passado se descortina diante de nós. Este, por exemplo, é o pano de fundo de Hebreus 12, 1-3, onde diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus diz que o cristão corre de ré, olhando para Cristo, para não perder a direção. O passado que se descortina diante dos cristãos é a paixão e ressurreição de Jesus, orientados no autor da fé, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Eles correm de ré para o futuro que desconhecem, futuro envolto em mistério e que somente Deus conhece. O discípulo de Jesus corre de costas para o futuro na certeza de que o autor também é o consumador que se assentou à direita do trono de Deus. A mesma perspectiva do tempo é a marca de todas as recapitulações de história do seu povo que encontramos na Bíblia. A fala de José aos seus irmãos em Gênesis 45, a despedida de Josué em Josué 24, etc. Todas elas olham para orientar-se nas balizas que Deus havia colocado no passado, antes de continuar confiadamente a caminhar rumo ao desconhecido.
Este olhar indica, com este olhar, a narrativa bíblica indica para a criação, que terá seu desfecho na consumação, quando Deus levará a história ao propósito que Ele escolheu. Esse nosso olhar como cristãos para o passado tem algo em comum com a ciência, que por definição é lanterna na popa. A ciência só pode olhar para o que já foi. Se aparecer, quer dizer, tudo é baseado no passado. 2 mais 2 é 4, porque nós temos experiências passadas. Se um dia der 5, algo que eu apostava de criança, eu me neguei a decorar a tabuada de 2, e fiquei um mês de castigo no intervalo. Mas se uma vez uma conta der diferente, então muda tudo. Então a ciência também olha para trás. Só que ela não espera, ela não conta com o fato que alguém esteja no controle do futuro. Mas, então, nesse olhar do passado, nós podemos acolher. Como cremos que toda a realidade que vemos foi criada por Deus, não precisamos ter escrúpulos em acolher o que a ciência identifica e compreende como parte da realidade criada de Deus. Assim, o aconselhamento cristão tem abertura para o conhecimento psicológico, psiquiátrico e médico. Mas como a ciência humana sempre está sujeita a interesses e serve a ideologias, importa que nos guiemos pela ressalva que o apóstolo Paulo faz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A boa nova do amor de Deus, revelado em Jesus, nos capacita a discernir e a acolher o que é bom para o bem do próximo. Me deixa dar um exemplo bem prático. Depressão é uma doença moderna e não há família em que ela não se faça presente, porque atinge entre 15% a 30% da nossa população urbana. E é claro que a depressão tem um fator da química do nosso corpo. Assim como eu tenho que tomar toda manhã um comprimido para minha tireoide funcionar, quando o corpo não produz os neurotransmissores em nível suficiente, a gente tem que repor. Dá para colher o que a medicina diz, não é nada diferente. Mas é claro que a gente também tem que perceber que o fator da depressão aumenta pelo nosso estilo de vida. E aí a nossa reavaliação do estilo de vida faz parte desse processo. E esses dias eu escutei uma exposição sobre a depressão de Elias. Lá depois quando a rainha Jezabel o ameaçou e ele foi para o deserto e queria morrer. É verdade, é uma depressão. Mas o expositor estava dizendo, pois o homem se dedicou tanto a Deus que ele ficou depressivo. Eu disse, você omite alguma coisa que está escrito na Bíblia? E a Bíblia é boa em psicologia. O que o Elias fez entre aquela prova no Monte Horebe e a fuga dele de Jezabel? Carneou aqueles profetas de Baal, como os radicais islâmicos aí o fizeram. Você já se perguntou se ele tinha autorização para fazer isso? Quer dizer, tem a componente do pecado no nosso estado emocional. Não escapamos disso. E quando a gente elimina do aconselhamento essa dimensão, nós podemos acolher o que a medicina diz, o que a análise do comportamento humano nos diz sobre as mudanças do comportamento humano. Mas nós não podemos deixar
de perceber qual é o aspecto que o testemunho bíblico, a realidade da revelação, nos coloca nesse contexto. E como eu tenho 2 pessoas na minha família que sofreram gravemente com depressão, a gente tem experiência de como essas coisas interagem entre si. Era isso que eu tinha a trazer para vocês. Só um pequeno à parte. Eu vi relendo esses textos que me falta uma porção de notas de rodapé. Mas depois que eu completei elas, eu mando para o Billy aqui ou para a secretaria. E vocês podem ganhar os 2 textos em PDF. Quem quiser, quem não quiser pode jogar no lixo, né? Não é problema nenhum. Mas em todo caso, porque essas cartas de Lutero não existem em português. Você não vai encontrar. Então, se você quer esses textos, então tem que ter acesso a eles. Não me custa. Mas eu preciso dar mais uma revisada nas notas de rodapé. E tem alguns livros que eu tenho em casa, não tenho como consultar aqui. Podemos abrir para algumas perguntas. Não haveria problema nenhum para isso. Achei interessante a colocação de correr olhando para trás. Aí eu fui lembrar de algum texto que apontava o contrário, né? Lembrei aqui que Paulo falou que ele avança para a soberana vocação. Sim, mas só um momentinho. Aí eu fui lendo, porque eu falei, a palavra de Paulo aqui deve estar de acordo também de olhar para o passado. Aí está escrito assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas ele diz no verso 16: todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Então ele volta de novo para o passado. E no aconselhamento de Lutero a gente percebe que ele fixa a realidade e fortalece quem está dentro dela. A tendência hoje é de muitos conselheiros no sentido de prover uma falsa promessa de que a realidade vai mudar, por isso a pessoa pode suportar. Sim. É verdade qual é o fundamento imexível? Ninguém pode colocar outro fundamento do que aquele que foi colocado em Cristo Jesus. O resto é o resto. Então, fazer olhar para esse fundamento, né, nessa direção, ela nos dá critério de olhar para a nossa realidade com uma perspectiva diferente. Sempre se diz que nos países assim de regimes mais autoritários, sempre está bem aquele que já, de antemão sabe quem vai ser o próximo governante. Não é? Porque ele está com o futuro garantido. Ele pode apanhar no mandato atual, mas no próximo mandato ele está bem. Nós sabemos quem é o Senhor definitivo de todo mundo. É esse Cristo crucificado e ressurreto, que ao despedir-se dos discípulos disse uma coisa humanamente absurda: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Não é? É claro que o nosso coração sempre de novo vai tentar colocar outra coisa como importante, mas a luta do aconselhamento é isso, olhar para essa realidade que não muda. E a partir dela, a gente aceita o que não pode mudar. Ele não podia tirar o cara da prisão na Bélgica lá, né? E como ele veio a morrer apodrecendo na prisão de fato. Mas a carta que Lutero escreve para ele não é uma carta de lamúria. É uma carta que transpira a certeza de que esse sofrimento é um enfeite do Evangelho. É uma visão que nós, na sociedade ocidental, não conseguimos mais ver o sofrimento como tal. A teologia da prosperidade e do bem-estar, ela não só contaminou a Universal e algumas outras igrejas, não, ela contaminou todas as igrejas cristãs.
É claro que nós não somos masoquistas, não é? Mas aprender a aceitar a realidade, claro que é um processo de aprendizado. Se você olhar nos evangelhos, os milagres estão no começo da caminhada. Por exemplo, de Pedro, pesca maravilhosa. No final está a cruz. Então, de alguma forma, no processo de amadurecimento na fé, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Às vezes vem em suaves prestações, né? Eu, há 25 anos atrás, eu achava que não sobreviveria uma semana. Eu tive câncer, tinha rompido o intestino, andei uma semana com o intestino rompido e não sabia. Aí quando me operaram, o médico fez uma cirurgia assim, emergencial e disse, bom, se ele sobrevive, se não sobreviver, não sobrevive. Eu orei por 2 anos para ter tempo para construir uma casa em Curitiba e agasalhar a família, que nós morávamos de aluguel, e o aluguel era caro. Era em dólares naquele tempo de inflação. Minha esposa orou por 5 anos. Deus andou multiplicando, e deve ter alguns alunos da faculdade que pediram por mais alguns anos, então eu já estou 25 anos sobrevivendo esse período, né? Mas depois veio uma trombose, agora estou ficando cego numa vista, a outra vista vai para o mesmo caminho. Vou brigar com isso? Não, eu já estou vivendo no lucro. Não é fatalismo. É saber que Deus tem um propósito com essas coisas. Fazer 60 sessões de quimioterapia me abrir os olhos para o sofrimento que há nas salas de quimioterapia. Foi um aprendizado. Então esse processo é algo importante na nossa caminhada, não é? E essa perspectiva, nossa fé se orienta no que Deus já fez. No passado, de modo definitivo, claro que também aquilo que Ele já fez na nossa vida. Porque se experimentamos consolo, se experimentamos o guiar de Deus, isso faz parte dessa história, está alinhado neste rumo. Não é? E a partir disso é que nós somos chamados a ser conselheiros uns dos outros. Alguma outra colocação ou pergunta? Eu dei chance para a turma não quer falar, né? Nas cartas, e também no hino especialmente, Lutero faz bastante menção ao diabo. Uhum. Você poderia elaborar um pouco sobre essa visão de Lutero sobre o diabo? Olha, Lutero não tem a visão medieval do diabo, né? Porque em torno da demonologia, etc., existe muita fantasia, mesmo no meio evangélico hoje. O pessoal é capaz de escrever um compêndio sobre demônios e o diabo, e explicar o surgimento do diabo, etc. Assim, Lutero trata do diabo como uma realidade que ficou plenamente visível pela revelação de Jesus Cristo. Você pode fazer essa percepção também se você olha onde no Antigo Testamento o diabo é mencionado. A serpente em Gênesis 3, né? Na tentação aí do rei Davi ao fazer o censo, e na história de Jó. Se eu esquecer uma passagem, vocês podem me lembrar. Mas praticamente isso em todo o Antigo Testamento. Agora nos Evangelhos, a sua manifestação por possessão, né? Ela é frequente, é comum. Por que isso? Ora, no escuro, as sombras não são visíveis, mas na medida que o dia clareia, as sombras ficam nítidas. Então, diante da revelação de Jesus Cristo como a luz, é claro que o inimigo de Deus ficou identificável, não é? E isso é algo no que nós temos que contestar o racionalismo iluminista. Assim,
há autores, pesquisadores de Lutero, né, que dizem, não, Lutero é um caso perdido de um medieval que acredita no diabo, é completamente ultrapassado. Por que a Bíblia distingue entre o pecador e o diabo? Ela tem que distinguir por quê? Porque a realidade do mal, ela é suprapessoal. É claro que você pode falar do diabo dando toda a culpa para ele de uma maneira de querer se inocentar. Não é o caso. Não é? Nós somos culpados. A narrativa de Gênesis 3 é muito esperta ao descrever que a serpente induz ao pecado. Quem comete o pecado é o ser humano. Não é? Quem entende de motor elétrico sabe que na indução elétrica não há nenhum contato direto. Não é? E quem foi moleque na escola, que nem eu fui, né, a maior arte era induzir alguém a fazer uma bobagem e depois se divertir quando apanhava do professor. Não é? Isso é indução. Então, a realidade do mal, ela é uma realidade supra-humana, não é? Nós temos que contar com essa realidade, nós precisamos nos socorrer dela, mas não somos nós que a enfrentamos, quem a enfrenta é Jesus. Por isso a nossa única proteção é estarmos com aquele que venceu o diabo, o pecado e a morte. Não é? E essa dimensão, isso para Lutero era o cotidiano, tão real que quando ele se sentia tentado, quando ele estava no castelo de Wartburg, traduzindo o Novo Testamento, ele se sentiu tentado uma hora, onde ele pegou o tinteiro e jogou contra a parede. Mesmo no período do regime comunista, eu estive lá nesse castelo em 73, os comunistas recolocavam a tinta naquela parede, porque os turistas americanos queriam levar uma lasquinha daquela tinta, né? Então, mas era tão real, E como vocês vão ter um seminário sobre as mulheres na Reforma, tem uma história bonita com a Käthe Luther. Um dia Lutero estava muito abatido, e a Käthe chegou no escritório dele e disse, soubesse a última novidade? Lutero disse, não, o que foi? Deus morreu. Isso não foi Nietzsche que disse por primeiro, foi a Käthe Luther. Deus morreu. Lutero esbravejou, mulher, como é que você pode dizer uma coisa tão incrédula? Ele disse, se ele não morreu, tu não podias estar tão triste. Baita palavra, não é? Então nesse sentido, nós devemos ser coerentes com o testemunho bíblico. Faz parte da cosmovisão bíblica que enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos expostos ao inimigo de Deus e que ele é uma realidade supra-humana. Claro que isso faz com que, se eu encontro alguém atormentado pelo inimigo, eu saiba distinguir entre a pessoa que é escrava do diabo e o agir do diabo. De modo que para o pecador eu tenho que anunciar que há salvação. Mas a realidade do diabo precisa ser contestada e condenada em nome de Jesus. Eu gosto muito daquela ocasião em que Paulo estava em Filipos, onde aquela escrava anunciava, era vidente, e até anunciavam a verdade, né? Estes homens são mensageiros do Deus eterno. E Paulo deixou ela falar algumas vezes, não sabemos se 3 ou 4 vezes, mas quando Paulo teve certeza, essa propaganda é do diabo, ele expulsou o demônio dessa moça. E pagou o preço por isso, né? Porque no Império Romano os judeus tinham o direito de crer num só Deus, mas eles não podiam desfazer os outros deuses. E é por isso que Paulo foi acusado de ensinar costumes que não nos são permitidos.
Você podia ter só um Deus, mas você não podia dizer que só existe um Deus e que os outros não são. Então, o embate com a realidade do mal, ela vai estar presente onde o Evangelho é anunciado. Pode ter a cara educada e fina de um ambiente acadêmico. Não é? Um pró-reitor da Universidade Federal do Paraná quis fazer um treinamento de motivação com os professores da universidade. Aí ele foi apresentar esse projeto no curso de informática, e aí um professor perguntou: e onde o senhor quer reunir todos os professores da universidade? Disse: no auditório máximo, dá lugar para todo mundo. Aí ele disse: dá lugar para todo mundo, mas não para todos os egos. É na vaidade acadêmica que o diabo se manifesta nos ambientes mais racionais. E você não imagina, quando a gente conhece esse ambiente de perto, quanto jogo pesado corre por baixo dos panos. Ou uma outra coisa assim que não, né? Diz assim, talvez com exceção de um ou dois, todos os prêmios Nobéis de economia têm um patrimônio maior do que o seu salário acumulado permitiria. Todos os prêmios Nobéis de economia têm um patrimônio maior do que seus salários que receberam durante a vida permitiria. Insider information corre antes do prêmio Nobel. Mais uma observação? Senão eu queria orar com vocês. Talvez antes de você orar, talvez assim uma coisa bem pontual. Quem tem interesse em ler Lutero, qual que seria uma obra que você recomendaria? Olha, eu pessoalmente gosto do Lutero jovem, porque o Lutero velho sofria de dores, cólicas renais e crises, ficou meio amargo. Ele só não era amargo nas pregações, mas nos seus escritos, no final da vida, ele expressa muita amargura. Mas eu recomendo os escritos de 1520. Esse livro que eu mostrei ontem, da Vida Nova, com escritos de Lutero, é uma coletânea. Eu acho que os principais escritos estão lá dentro. Agora, se você quiser ler só um, leia da Liberdade Cristã. É um escrito é o único escrito sistemático de Lutero, né? Onde ele expôs em 20 páginas a sua compreensão do Evangelho em 1520. Quando ele publicou esse livrinho, um amigo lhe escreveu: finalmente eu entendo o que é a liberdade cristã. E Lutero lhe respondeu: feliz tu és, eu ainda nem comecei. Eu gostaria de orar com vocês, assim como estamos. Ó Deus amado, tu nos chamaste para te servir. Obrigado que nós nos podemos inspirar nos teus servos no passado, mas tu nos chamas a servir em nosso tempo. Conceda, Senhor, que não percamos de vista o que é o fundamento que não muda, Jesus Cristo. E que no nosso aconselhamento nós tenhamos a coragem e a clareza de apontar para o teu senhorio e tua soberania, que é maior do que todas as crises imagináveis e inimagináveis. E conceda, Senhor, que nós mesmos não nos coloquemos num pedestal e assim impeçamos que pessoas possam receber tua ajuda. Eu te agradeço pela oportunidade que tivemos de estar aqui juntos e conceda, Senhor, que cada um dos irmãos aqui presentes possam trilhar o caminho contigo, com os olhos fitos no autor e consumador da fé. E que no dia glorioso da tua volta possamos celebrar tua glória com louvor e alegria. Amém.